As parábolas são histórias breves e simbólicas que transmitem uma mensagem moral ou espiritual. Na Bíblia, encontramos diversas parábolas que ensinam verdades importantes sobre a natureza de Deus, o propósito da vida e a importância de nossas escolhas e ações. As parábolas são frequentemente usadas para ensinar conceitos complexos de maneira simples e acessível, tornando-as relevantes para todos os públicos e culturas. Cada uma dessas histórias apresenta uma lição valiosa e atemporal, que pode nos inspirar e nos ajudar a crescer espiritualmente e moralmente. A parábola do jardineiro. Na Bíblia hebraica, a história apresenta um jardineiro que planta uma figueira em seu jardim. Quando a árvore não dá frutos, ele pede mais um ano para cuidar dela e, se ainda assim não der frutos, a cortará. Essa história serve para ilustrar a importância de ter paciência e perseverança, e de dar tempo para as coisas amadurecerem. A parábola do cordeiro sacrificado. Na história de Abraão e Isaque, Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque. No último momento, Deus envia um cordeiro para substituir Isaque como sacrifício. Essa história ilustra a importância de obedecer a Deus e confiar em sua vontade, mesmo quando parece difícil ou confuso. A parábola de Sansão e Dalila, apresentada no livro de Juízes. A história apresenta Sansão, um juiz israelita, que é traído por sua amante Dalila e perde sua força sobre-humana. Essa história ilustra a importância de escolher cuidadosamente as pessoas em quem confiamos e de evitar ceder a tentações que possam nos prejudicar. A parábola de Davi e Golias. Também no livro de Samuel, a história apresenta Davi, um jovem pastor, que derrota o gigante Golias com uma pedra em uma funda. Essa história ilustra a importância da coragem e da confiança em Deus, mesmo diante de grandes desafios. A parábola da queda do homem, apresentada no livro do Gênesis. A história apresenta Adão e Eva no jardim do Éden. Quando eles desobedecem a Deus e comem do fruto da árvore do conhecimento, são expulsos do jardim. Essa história ilustra a importância de obedecer a Deus e de lidar com as consequências de nossas escolhas. A parábola da Torre de Babel. Também no livro do Gênesis, a história apresenta os descendentes de Noé que constroem uma torre para chegar ao céu. Deus confunde suas línguas para que não possam mais trabalhar juntos. Essa história ilustra a importância da humildade e da cooperação, e de não tentar ser mais do que somos. A parábola de José e seus irmãos. No livro do Gênesis, a história apresenta José, o filho favorito de Jacó, que é vendido como escravo por seus irmãos ciumentos. Ele é levado para o Egito, onde se torna um alto funcionário do faraó. Essa história ilustra a importância da perseverança e da confiança em Deus, mesmo diante de grandes adversidades. A parábola de Moisés e a sarça ardente, apresentada no livro do Êxodo. A história apresenta Moisés, que vê uma sarça ardente que não se consome. Deus fala com ele através da sarça e o chama para liderar o povo de Israel para fora do Egito. A parábola de Jonas e o grande peixe. No livro de Jonas, a história apresenta o profeta Jonas, que é engolido por um grande peixe depois de tentar fugir da missão que Deus lhe deu. Depois de 3 dias no ventre do peixe, ele é vomitado na praia e finalmente cumpre a vontade de Deus. Essa história ilustra a importância de obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A parábola do filho pródigo. No Evangelho de Lucas, a história apresenta um filho que pede a seu pai sua parte na herança e parte para gastá-la em prazeres mundanos. Quando fica sem dinheiro, ele volta para casa e é recebido de braços abertos por seu pai. Essa história ilustra a importância do arrependimento, da misericórdia e do amor incondicional, tanto de Deus como dos outros. A parábola da criação do mundo. No livro do Gênesis, a história apresenta Deus criando o mundo em 6 dias e descansando no 7º. Essa história ilustra o poder de Deus e a importância da criação. A parábola de Noé e a arca. A história de Noé e sua família construindo uma arca para sobreviver ao dilúvio é encontrada no livro do Gênesis. Essa história ilustra a importância da obediência e confiança em Deus, mesmo quando parece que as circunstâncias são impossíveis. A parábola de Abraão e a promessa de Deus. No livro do Gênesis, a história apresenta Deus prometendo a Abraão que sua descendência será abençoada e que ele será o pai de muitas nações. Essa história ilustra a importância da fé em Deus e da confiança em suas promessas. A parábola de Ruth e Noemi. A história de Ruth e Noemi é encontrada no livro de Ruth e apresenta a fidelidade de Ruth a Noemi e a Deus, apesar das dificuldades. Essa história ilustra a importância da lealdade e da fé em Deus, mesmo nos momentos difíceis.
A parábola de Salomão e as duas mães, e no livro de Reis, a história apresenta Salomão resolvendo um conflito entre duas mães que disputavam a posse de um bebê. Essa história ilustra a importância da sabedoria e do discernimento de Deus em resolver os conflitos da vida. A parábola de Jonas e Nínive, e a história de Jonas é encontrada no livro de Jonas e apresenta a relutância de Jonas em obedecer a Deus e pregar a mensagem de arrependimento para o povo de Nínive. A parábola de Ezequiel e o vale de ossos secos, e no livro de Ezequiel, a história apresenta Deus levando Ezequiel para um vale de ossos secos e reanimando esses ossos para formar um exército. Essa história ilustra a importância da fé em Deus e sua capacidade de trazer vida onde há morte. A parábola de Jó, e no livro de Jó, a história apresenta Jó sendo testado por Deus com várias dificuldades, mas permanecendo fiel a Deus. Essa história ilustra a importância da fé e da perseverança em tempos difíceis. A parábola de Esdras e Neemias, e no livro de Esdras e Neemias, a história apresenta os esforços de Esdras e Neemias para reconstruir Jerusalém e o templo após o exílio babilônico. Essa história ilustra a importância da restauração e da reconstrução após tempos de crise. A parábola de Ester, e no livro de Ester, a história apresenta Ester, uma rainha judia, salvando seu povo da destruição. Essa história ilustra a importância da coragem e da perseverança em defesa dos outros. A parábola de Daniel e a cova dos leões, no livro de Daniel, a história apresenta Daniel sendo jogado na cova dos leões por desobedecer o decreto do rei. Essa história ilustra a importância da obediência a Deus, mesmo quando isso significa enfrentar a oposição e a perseguição. A parábola de Jesus e o bom samaritano, no Novo Testamento, a história apresenta Jesus contando a parábola do bom samaritano, que ajuda um homem ferido à beira da estrada, mostrando a importância da compaixão e do amor ao próximo. A parábola de Jesus e as 10 virgens, no Novo Testamento, a história apresenta Jesus contando a parábola das 10 virgens, que esperam o noivo com suas lâmpadas acesas, mostrando a importância da preparação e da vigilância em relação à volta de Jesus. A parábola de Jesus e o julgamento final, no Novo Testamento, a história apresenta Jesus falando sobre o julgamento final, quando as pessoas serão julgadas com base em suas ações e sua relação com Deus e o próximo, mostrando a importância da justiça e da bondade em nossas vidas.